Olá, queridos alunos, muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso Oração Modelo 5P. Essa é a nossa primeira aula e nós temos o objetivo de introduzirmos o nosso curso e apresentarmos como o nosso curso será desenvolvido, fazendo uma introdução ao tema do nosso curso. Bem, nós esperamos que ao final dessa aula você entenda e reconheça que a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos é uma oração modelo para que todo cristão siga esse modelo de oração ensinado pelo Mestre. Também esperamos que você seja encorajado a memorizar a oração modelo ensinada por Jesus e que você conheça os 5 P's dessa oração modelo. Muito bem. Para começarmos, nós vamos ver que essa é uma oração modelo que é ensinada na Bíblia. Por isso, nada mais justo do que nós começarmos com o texto bíblico. Por isso eu convido para que você acompanhe comigo a leitura de Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 13. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Bem, já vemos aqui que essa oração modelo que Jesus vai nos ensinar daqui a alguns versículos é a nossa oração diária, a nossa oração secreta, aquela oração que nós fazemos no nosso quarto, no nosso lugar secreto de oração para falarmos com Deus. Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Vemos aqui então que esta também não é uma oração para simplesmente ser repetida. Jesus não nos dá um modelo de oração para que nós simplesmente repitamos as mesmas palavras vez após vez. Na verdade, essa oração é um modelo para orientar as nossas orações diárias. E ele vai dizer o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles, que são quem? Os gentios. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de lhe pedir. E agora Jesus então começa a ensinar aos seus discípulos como eles devem orar. Ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. E aí nós temos o nosso primeiro P, Pai. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. E agora nós encontramos o nosso segundo P, pão. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas. Vemos aqui o nosso terceiro P, perdão. Perdão paternal, perdão do Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E agora nós vamos encontrar o nosso quarto P, proteção do mal. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E terminamos com o nosso quinto P, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que maravilha, irmãos! Nós podemos olhar e vermos como Deus nos ensina a falar com Ele por meio dessa oração que Jesus nos ensinou. Como esse é um curso bíblico, nós queremos entender essa oração dentro do contexto em que ela foi ensinada. Por isso, nós sabemos que essa oração, que é ensinada em Mateus capítulo 6, ela está dentro de um contexto em que Jesus, após ser batizado e levado para o deserto para ser tentado no capítulo 4 de Mateus,
ele então desce do monte e ele começa então a pregar a mensagem do reino dos céus. Diz a palavra de Deus lá em Mateus 4:23, começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E ele foi por toda a Galiléia e ele lá ia ensinando nas sinagogas a respeito das boas novas do reino. E não só Jesus ia ensinando, como também o reino de Deus vinha com um poder que Jesus passou então a curar as pessoas enfermas de várias necessidades. Jesus passou a expulsar os demônios e uma grande multidão então seguia Jesus ali na Galiléia. E aí Jesus então reúne esta grande multidão em um monte e começa a ensinar-lhes sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. E esse primeiro grande ensino de Jesus no monte, nós conhecemos como o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. No capítulo 5 ele vai dar as bem-aventuranças, como é bem-aventurado. E quando chega no capítulo 6, Jesus nos ensina então a orar. Então, dentro daquela mensagem de pregação do Sermão do Monte, sobre como é o reino de Deus e como o reino de Deus havia chegado àqueles homens, é que Jesus os ensina a orar, uma oração que leva a eles a entender o poder do reino de Deus. E é isso que nós queremos aprender aqui. Nós sabemos que essa oração, ela também é ensinada em Lucas, no capítulo 11. Lá em Lucas, capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver assim: certo dia Jesus estava orando e em determinado lugar. E tendo ele terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, Jesus disse a ele: quando vocês orarem, digam assim. E aí ele começou a ensinar: Pai, santificado seja o teu nome. E ele foi ensinando essa mesma oração. Reparem, meus queridos, que a oração que Jesus ensinou veio em resposta a um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E algumas considerações sobre esse fato, sobre esse episódio. Primeiro, Jesus não disse para ele assim: olha, eu não preciso ensinar você a orar. Basta que você abra o seu coração e fale com Deus aquilo que você está sentindo. Não foi assim que Jesus fez. Jesus também não os repreendeu. Não, oração é algo que não pode ser aprendido. É só você e Deus. Não, Jesus os ensinou. Então Jesus nos mostra que oração é algo que pode ser aprendido, pode ser ensinado, e é por isso que nós estamos aqui em um curso de quê? Um curso para nos ensinar como orarmos de forma bíblica, de orarmos como a Bíblia nos orienta. Por isso, esse é um curso de oração não para que te ensine uma oração que você vai pegar ali na sua Bíblia e você vai ficar repetindo todas as palavras que você lê na sua Bíblia. Mas é um curso em que vai nos ensinar 5 elementos que estão presentes na vida de oração. 5 elementos que estão presentes nessa oração ensinada por Jesus. Por isso nós queremos identificar com você esses 5 elementos na oração. O primeiro elemento da oração modelo 5P, e cada um desses elementos começa com a letra P, é o elemento Pai Celeste. Esse é o primeiro elemento que nos lembra da paternidade de Deus. Paternidade de Deus que nos leva a um relacionamento íntimo com o Senhor. Agora, esse relacionamento íntimo nos mostra 2 coisas. Primeiro, que Deus, ele é imanente, ou seja, ele está próximo de nós como nosso Pai. Mas não um Pai comum, ele é o Pai que está entronizado no céu. Então isso mostra o quanto Deus, ao mesmo tempo, ele está atento
as nossas necessidades como um Pai amoroso, mas Ele também é o Deus poderoso que está entronizado nos céus. Por isso, nessa oração, nós vamos ver como Ele é santificado no seu nome e como o seu reino vem sobre a nossa vida e a vontade dele é feita. O segundo elemento é o pão diário. Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E isso nos mostra a nossa dependência diária de Deus, como a cada dia nós devemos buscar Ele para nossas necessidades até mais básicas. O nosso terceiro P é o perdão paternal, onde nós aprendemos que Deus não é mais um juiz que nos condena, mas Ele é um Pai amoroso que nos perdoa. E esse perdão ele é condicionado ao nosso relacionamento com o Pai, que nos leva também a perdoar aquele que nos deve. Por fim, nós vemos a proteção do mal. É que nós vamos orar: Senhor, nos livra do mal. Não só o mal presente pelo nosso adversário que está ao nosso derredor, não só o mal presente na natureza por causa do pecado, mas também e principalmente ao mal que está no nosso próprio coração e qual nós devemos sondar a cada dia e pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento para nos desviarmos do nosso coração muitas vezes corrupto. E o nosso último P é o poder real. É o quinto elemento em que nós vamos dar uma palavra de louvor ao nosso Deus, declarando que dele é o poder, o reino e a glória. Você realmente sabe orar? Será que a sua oração reconhece esses elementos e na sua oração você traz esses elementos diante de Deus? Ou simplesmente é um fruto dos seus sentimentos pessoais e desejos? Nós queremos te desafiar para que você memorize Mateus 6, de 9 a 13, a oração do Pai Nosso. Tenha essa oração em mente para que ela norteie e seja um modelo das suas orações a cada dia. Queremos também te encorajar a que você lembre desses 5 elementos que começam com a letra P. O Pai Celeste, o pão diário, o perdão paternal, a proteção do mal e o poder real. Essa é a sua tarefa de casa até a sua próxima aula. Memorizar esses elementos. E nós terminamos aqui te encorajando a voltar para a nossa próxima aula em nome de Jesus. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.